Quando a tragédia acontece na sua vida, qual é o meio que você escolhe de agir? Você vai pela fé ou vai pelo medo? Israel vai viver momentos tensos aqui, em que 3 grandes tragédias vão fazer com que eles percam direitos, bênçãos, oportunidades, atalhos, coisas que o Senhor já tinha previsto para ajudá-los a tomar a terra prometida, e, no entanto, eles não escolhem a fé. Nós vamos usar 3 animais como símbolos dessas tragédias. O primeiro animal é o gafanhoto. E o que o gafanhoto tem a ver com Israel? O segundo animal é a serpente. E o terceiro animal, um burro, um jumento, ou uma jumenta, na verdade. Eu quero saber se vocês, se fosse no lugar deles, qual seria a sua escolha? Nós vamos começar hoje o livro de Números. O livro de Números, ele tem um contexto rico, histórico, porque a partir daqui Moisés vai organizar o povo, organizar o seu exército, organizar as tribos. É muito interessante porque durante 400 anos, enquanto vivendo no cativeiro, o povo de Israel não tinha essa identidade de tribos, esse reconhecimento, os seus príncipes, como as escrituras vão chamar aqui. Eles não tinham esse reconhecimento no Egito, eram meros escravos, trabalhadores, servos, fabricantes de tijolos. Aqui, cada tribo vai ter seu status. E a partir do livro de Números, e o título do livro já diz o nome, na realidade eles começam a fazer o seu primeiro recenseamento de quantos homens compõem as tribos de Israel. O livro de Números também tem um outro significado de uma palavra em hebraico, que é Bemidbar, que significa no deserto. E é bem no deserto que o desenrolar dessa organização gigantesca, através desse grande censo, vão ser criadas. 600 mil homens, cada um divididos em sua tribo. 4 grupos de exércitos que caminhariam através do deserto, tendo o tabernáculo como seu centro, e a nuvem e a coluna de fogo os guiando durante todo o trajeto. Moisés é instruído pelo Senhor a dividir esse grupo em 4 grupos de tribos. A primeira tribo que é citada é a tribo do leste, onde o sol nasce. A leste viria a tribo de Judá, junto com Isacar e Zebulon. Judá era a maior tribo da época. Eles guardariam o leste. Era a direção onde eles caminhariam. Eles estavam indo rumo à terra prometida, a Canaã. Ao oeste, ao contrário, ficaria tribos de Efraim, de Manassés e de Benjamim, os filhos de Raquel. Eles lidariam a parte oeste dessa caminhada. Olha que interessante. A oeste, da onde viria a luz, que é o Salvador, que nasceria de Judá, e a oeste, onde seriam guardados a segunda vinda, onde seria o pôr do sol, o término de tudo. Então, ao sul, ficariam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, e ao norte, as tribos de Dan, Asser e Naftali. Assim, Moisés, a mandado do Senhor, começa a organizar esse povo em exército, e eles caminhavam nessa forma de organização. Também nesse bloco de escritura, nós vamos ver a comemoração da segunda Páscoa. Isso significa que já se havia se passado 2 anos em que eles tinham saído do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida. Esta parte da obra de Moisés registra as migrações dos filhos de Israel, do Monte Sinai ao Monte Pisgá, situado ao leste do Rio Jordão, de onde se descortinava a terra prometida. O livro contém ainda um relato da contagem, como a gente acabou de dizer, dos preparativos levíticos para a mudança do tabernáculo, da explicação do motivo de Israel haver sido amaldiçoada, com 40 anos de peregrinação no deserto, e do segundo recenseamento de Israel. Dentro do livro de Números, a gente vai ver por 2 vezes esse recenseamento. Também nesse livro de Números, nós vamos ver o falecimento de Miriam
e de Araão, e a escolha de Josué para conduzir Israel. O livro de Números é o quarto livro de 5 livros de Moisés. E ele registra as experiências dos israelitas ao vagarem pelo deserto por 40 anos. Nós vamos dividir esse estudo de acordo com as peregrinações do povo israelita e de acordo com as tragédias que o livro registra, e vamos começar com o gafanhoto. Eu gosto de chamar que é a tragédia dos gafanhotos. Fé versus medo. Por que eu dei esse nome? Quando Moisés se aproxima da terra prometida de Canaã, ele pede para que cada tribo encaminhe um representante para ser os espias da nova terra. O que Moisés queria ver? Ele queria saber de como a terra era frutífera, de como eram seus rebanhos, de como eram seus moradores. Ele pede para que tragam amostras de frutas para que eles possam conhecer, porque o Senhor tinha prometido a eles de que eles iriam herdar uma terra onde mana, leite e mel. E olha que interessante aqui, o mel que a gente vê nas escrituras não é o mel das abelhas como a gente conhece atualmente. O mel hebraico para eles era o mel extraído das tâmaras. E aquilo era rico. Ter a tâmara e extrair dele esse doce que a frutinha tâmara tem, era uma coisa rica para eles. Então era uma iguaria que isso pudesse ter lá. E o leite representava os rebanhos, a riqueza onde os rebanhos pudessem gerar e frutificar e eles se tornarem ricos, porque era medido a riqueza dos homens naquela época pelo número de rebanhos que eles tinham. Então, eles encaminharam 12 espias para que pudesse saber o que estava acontecendo nessa terra nova. Conta-se que os homens chegaram lá e viram que a terra realmente era rica em termos de produção, mas que tinha um pequeno empecilho. Olha o que eles vão relatar. O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Isso é um dos relatos. E na sequência eles dizem: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse relato, irmãos, era o relato de 10 desses 12 espias. Somente 2 deles mantiveram a fé, Calebe e Josué. Na época em que Josué sobe à terra para ser um dos espias, ele se chamava Oséias e conta as escrituras que Moisés muda seu nome para Josué. Ele vai ser poderoso. Esse é o mesmo Josué que eu tenho falado. Fiquem de olho nele, porque a gente vai ver muitas coisas acontecendo através de Josué. Josué e Calebe, ao contrário dos 12, eles começam essa narração de forma diferente. Eles dizem: lá é uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Números 13, versículo 27. A figura ícone aqui são 2 homens com uma vara carregando um parreiral de uvas. Eles levam as frutas, levam figos, levam romãs, diz as escrituras, e coloca aos pés de Moisés como prova de que a terra era maravilhosa, fecunda. No entanto, os outros 10 focaram nos problemas, e esse relato traz um murmúrio tão grande no acampamento que o povo só tinha 2 escolhas. Ou eles focariam naquele grande cacho de uvas e na esperança das colheitas futuras da terra prometida pelo Senhor, ou eles focariam nas palavras dos líderes sem fé, sobre a altura dos muros e as dificuldades que eles enfrentariam. E esse momento da história do Antigo Testamento é chamado por muitos profetas de a provocação no dia da tentação no deserto. Muitos em Hebreus, Paulo vão citar esse evento dizendo: eles falharam no teste da provocação. E por que diz que é a provocação? Em Números 14, 11, o Senhor pergunta a Moisés: até quando me provocará este povo?
Porque, na realidade, quando eles terminam o relato, eles ficaram 40 dias espionando essa terra. Quando eles voltam, isso é interessante, porque esses 40 dias parece que é um prazo já estipulado. 40 dias subiu Moisés ao Monte Sinai para receber as instruções e as placas, as tábuas dos 10 mandamentos. E 40 dias os espiãos vão espionar a terra e ficam por lá. Eles estavam muito ansiosos pela volta, cheios de expectativas. Já tinham se passado 2 anos que eles estavam no deserto, que eles queriam entrar. Só que quando eles chegam, os israelitas passam a noite inteira chorando e reclamando dessa situação. Eles ficaram em conflito. Será que dariam ouvidos àquilo que Caleb e Josué estava dizendo sobre os frutos? Ou será que eles permitiriam que a altura dos muros e a força e as dificuldades fizessem eles serem como gafanhotos? Eles em nenhum momento deram o crédito de que poderiam vencer os seus medos. Se mantivermos os olhos na colheita e não nos obstáculos, nos tornaremos coletores de uvas e não observadores de muros. O presidente Hinckley, ele é um exemplo moderno disso. Ele disse assim: vemos alguns ao nosso redor que são indiferentes quanto ao futuro desta obra, que falam de limitações e expressam temores, sem visão do passado, não têm visão do futuro. Convido cada um de vocês a se levantar e seguir em frente com um cântico no coração, vivendo o Evangelho, amando o Senhor e edificando o reino. De todas as pessoas da geração mais velha dos israelitas, apenas Caleb e Josué viveram para provar a doçura das uvas e a riqueza das romãs da terra. Quão mais doces devem ter sido esses frutos para eles, pois conheceram os desafios e os venceram. O exemplo desses 2 espias fiéis nos lembram de erguer os olhos acima dos muros diante de nós e ver as vinhas e pomares das promessas do Senhor prontos para a colheita. No entanto, a maioria dos israelitas aceitaram o relato dos 10 espias e optaram pelo medo. Esse relato exagerado dos 10 espias, por si só, foi suficientemente negativo. E ele demonstrou uma falta de fé. E ela é a nossa tragédia número 1. Porém, essa tragédia, ela teve início quando Israel deu ouvido a esses 10 homens. Olha a reação do povo de Israel no capítulo 14, versículos de 1 a 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Araão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou antes tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam um ao outro: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. E eles tentaram escolher um novo líder para isso. E o Senhor ouvindo tudo isso. E o povo continua murmurando. Neemias, mais tarde, vai falar sobre essa situação com o Senhor. E ele fala assim, em Neemias 9,17: e recusaram-se a ouvir-te. E não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz. E na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benevolência, não os desamparastes. Não é de admirar que a ira do Senhor se tenha acendido contra Israel. Olha que sinal eles estão dando da descrença do poder do Senhor de os livrar. Depois que Moisés ora por este povo, o Senhor diz que eles seriam castigados. E esse castigo, irmãos, seria de que eles não herdariam. Aquele povo que estava se revoltando contra eles, todos os homens, diz as Escrituras, acima de 20 anos, porque no censo eles
contam os homens acima de 20 anos para servirem aos exércitos do Senhor. Ele diz que esses homens e os 10 espias que eram descrentes não herdariam a terra, não seriam permitidos entrar na terra. De todos aqueles homens que foram recenseados no primeiro censo, apenas Caleb e Josué puderam entrar nessa terra prometida. E eles perderam a oportunidade de entrar na terra que estava diante deles, pronta para ser concedida a eles. Eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa tragédia do medo. Eles tinham acabado de perder a oportunidade de entrar na terra prometida por haverem se recusado a seguir ao Senhor. Às vezes, colocamos o medo acima da nossa fé. É muito fácil a gente olhar com julgamento para este povo e dizer como que eles perderam essa oportunidade, porque eles não creram. Nossa, o Senhor estava na frente deles, estava lá no tabernáculo, eles viam o tabernáculo sendo possuído pela nuvem, pela luz do Senhor. Todos os milagres da água, do maná que ainda continuava caindo, e eles reclamando que não aguentavam mais comer aquele maná. Enfim, às vezes a gente é fácil julgar. Mas quando olhamos para a nossa própria vida, todas as vezes que tememos, quando a gente permite que o medo seja maior que a confiança no Senhor, nos tornamos como eles, como os gafanhotos. Olha esse símbolo. Somos tão pequenos e tão impotentes como os gafanhotos que perdemos a nossa fé. E às vezes é tudo uma questão da forma de vermos as coisas, da nossa mentalidade sobre o medo. Eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes que o nosso medo é mais projetado na nossa mente do que realmente real. 95% daquilo que projetamos como tragédias, às vezes não acontece. Quando damos ouvidos ao Senhor e confiamos, colocamos nele a nossa confiança, conseguimos ter uma visão completa do que realmente está acontecendo. Quando eles se mostraram arrependidos, depois de terem ouvido de que não herdariam a terra, eles dizem assim, então nós vamos entrar agora, nós vamos agora para lá e vamos guerrear e vamos começar, só que o Senhor já disse que eles não iriam entrar mais. O Senhor disse, esse povo não vai herdar essa terra, eles não vão entrar. E eles ainda assim, contra a vontade do Senhor, vão e guerreiam contra os amalequitas. E Moisés vai terminar esse capítulo 14 dizendo, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram. E muitos deles vão morrer já nessa batalha, inclusive os 10 espias que não mantiveram a sua fé. Elder Anderson, falando a respeito da paz e da alegria que sentimos em contrapartida aos reveses da vida, num discurso que ele intitula como Feridos, na Lia Rona de 2018, ele fala assim, buscamos a felicidade, todos ansiamos pela paz, esperamos receber amor, e o Senhor derrama sobre nós uma quantidade extraordinária de bênçãos. Porém, entremeados por alegria e felicidade, uma coisa é certa. Haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que a sua alma ficará ferida. Eu quis trazer essa citação porque ela vai ilustrar a segunda tragédia que o povo vai passar aqui, que eu trouxe representada pela serpente, que vai suceder a Israel. E eu gostaria de contar para vocês aonde eles vão chegar com isso. Depois desse evento mal sucedido na entrada de Canaã, o povo retorna ao caminho do Mar Vermelho, diz as Escrituras. E eles já tinham passado por experiências com o tabernáculo. Arão já era o sumo sacerdote, já havia feito muitas ordenanças ali pelo povo. No entanto, Coré, Datã, Abirão e 250 líderes se rebelaram. E tudo que eles queriam era o ofício sacerdotal. Eles diziam assim, por que Arão foi escolhido? Por que não eu? Coré fala. Coré, dos 3, era o único da tribo de Levi. Também descendente de Coate. Coate era o segundo filho de Levi. E dele, descendente de Coate, vinha Moisés e Arão e esse Coré também.
E esse Coré era, naquela época, o homem mais velho deles todos e mais rico, diz as escrituras. Ele era muito rico. Ele diz assim: por que não eu fui escolhido para ser o sumo sacerdote? Porque Arão. Eu estou achando que Moisés está nos guiando de volta para o Mar Vermelho para se tornar nosso líder. É tudo o que ele quer, usurpar as nossas riquezas, porque ele não escolheu a pessoa que era mais excelente. Então, se não eu, por que não Datã ou Abirão? Enfim, eles entram numa discussão com Moisés sobre isso. E Moisés fica consternado, diz as escrituras que ele põe o seu semblante por terra quando vê essa situação, porque eles já tinham sido negados de entrar na terra prometida e agora estavam brigando pelo ofício sacerdotal. E ele fala assim: ok, então vamos deixar com que o Senhor decida. Na manhã seguinte, cada um desses novos candidatos a sumo sacerdote deveriam vir com seus incensários. E eles iam fazer uma prova ao Senhor para ver quem o Senhor escolheria como sumo sacerdote. Inclusive, Arão iria participar dessa prova. Eles deveriam trazer os 250 homens, e esses homens candidatos, também os 3, viriam com seus incensários de bronze até a porta da tenda da congregação, que seria o tabernáculo. Chegariam lá na manhã seguinte com seus incensários. E o Senhor acenderia aquele que seria o escolhido. Esse foi combinado. Diz que Coré aceitou de pronto a fazer esse teste. Mas Datã e Abirão recusou-se ir e ficou nas suas tendas. Ele disse assim: nós não vamos participar disso. Isso aí Moisés está tentando nos enganar. Aí chegou no dia do momento requerido. Diz que Moisés recebeu esses 250 homens mais Coré na tenda, no tabernáculo, com seus incensários, e perguntou: cadê Datã e Abirão? Eles não virão. Disseram que não vão vir. Aí Moisés vai até a tenda da família desses 2 homens. E conta que ele chega lá e chama-os para saírem das suas tendas. Joséfo fala sobre isso com muitos detalhes, inclusive. Diz que eles estavam dormindo quando Moisés chegam. E eles saem de muita má vontade das suas tendas. E eles pedem para que saiam todos das suas tendas, Moisés fala. Suas famílias também. E diz ao povo, isso já está no livro de Números, que o povo que estavam ali do acampamento se afastasse deles, porque eles eram perseguidores. Ele usa um termo que não me ocorre aqui agora, que eles deveriam se afastar deles. Então imagina a cena, Moisés aqui, e na frente deles, Datã e Abirão com suas famílias. E a família de Coré também estava nesse ambiente, nesse mesmo lugar aqui. E Coré estava lá no tabernáculo, aguardando Moisés voltar. E Moisés fala um monte para eles, fala como que pode ser isso. Eu que deixei a minha vida para poder servir vocês. Eu nunca quis isso, foi um chamado do Senhor. O Senhor me escolheu para tirá-los do Egito. Eu tenho feito tudo sem querer louvor algum. Quem me dera se vocês pudessem ser o sumo sacerdote, então, e guiar esse povo. Ele fala muito nesse discurso dele. E ele diz assim, e ele faz uma oração, fala assim: ó Senhor, se acha que eles estão sendo indignos, estou resumindo aqui tudo, façam com que eles sejam tragados agora mesmo pela terra. Aí as escrituras contam que a terra se abre. Onde eles estão, a família deles, e todos são tragados pela terra naquele dia. Simplesmente somem na terra. E Moisés vai até o tabernáculo, fazer a segunda parte desse teste aí. Chega lá no tabernáculo, está lá Coré com os 250 homens. Eles diante de Moisés com seus incensários. E nesse mesmo momento, diz as escrituras que o Senhor manda um fogo que acenderia os incensários, tão forte que os queimam de uma vez só. E tudo que resta são os seus só incensários. Incensário era, imagine uma cumbuca assim, que eles seguravam pela ponta, onde continham os incensos e eram acendidos. Eles foram simplesmente queimados, todos eles. E o único que estava ali junto, Arão, não foi queimado. Então, o povo vê diante dos seus olhos como o Senhor tinha escolhido Arão. No entanto, a gente vai ver ainda isso nos próximos capítulos, ali chegando a Números 21, a gente saiu de Números 14 até número 21, tudo isso está acontecendo aqui.
Mais uma vez o povo duvida. Mas por que tem que ser Arão, então? Não, tudo bem que tem que ser os levitas, então vamos escolher um levita mesmo legítimo. Mais uma vez, Moisés cede ao povo. E eu fico imaginando o Senhor lá de cima olhando tudo isso. Não, não acredito que eles estão de novo murmurando e ainda questionando. E Moisés teve que aguentar com muita paciência tudo isso. Irmãos, eu fico pensando... E Moisés era estourado, ele às vezes não aguentava. A gente vê as escrituras como ele chegava e dizia assim, eu não aguento mais, eles não são meus filhos, não saíram do meu ventre para ficar cuidando deles, ele disse para o Senhor algumas vezes nas escrituras, e legitimamente, porque eles realmente eram muito provocadores, muito provocadores. Nesse dia desse evento de Coré e os 250 homens e mais os outros que aconteceram de serem tragados pela terra, o povo se revoltou quando viu a morte de todas aquelas pessoas e foram contra Moisés. E o Senhor manda uma praga para esse povo. E nesse mesmo dia, com a morte desses homens que a gente acabou de relatar, e com a praga que o Senhor envia ao povo de Israel, nesse mesmo dia já morre, ali no versículo 49 do capítulo 16, conta que morreram 14.700 por causa dessa rebelião de Coré. Então, ainda assim, Moisés aceita o desafio de dizer que realmente era Arão. Na semana seguinte, o povo começa, queremos ter certeza que Arão é o escolhido mesmo, não foi coincidência ele não ter morrido ali. Então, Moisés vai estipular a segunda prova, que seria a prova das varas. E agora aqui vai fazer sentido a vara compor dentro da Arca da Aliança, que aqui a gente não tinha esse link. Ele pede para que cada representante das tribos, ele era muito democrático, pode trazer um representante de cada tribo aqui então, daí vão lá os representantes. Cada tribo deveria levar uma vara, como se fosse um galho grande. E deveriam colocar seus nomes para ter certeza de quem era. Então Moisés recolhe essas varas e Arão também entrega a sua própria vara e ele leva para o tabernáculo. E aquelas varas ficam a noite toda dentro do tabernáculo. E ele diz, na manhã seguinte saberemos quem é o escolhido do Senhor. Aí conta-se que a vara de Arão, nesse feito, ela floresce. Não só floresce, dá folhas e flores, como ela dá fruto. Também um efeito milagroso. E essa vara, para lembrar do direito que o Senhor escolheu Arão para como sumo sacerdote, ela fica dentro da Arca da Aliança durante anos para que os israelitas lembrassem desse grande feito. Muito bem, eles saem então para o caminho do Mar Vermelho. Eles vão ter várias passagens por vários lugares aqui nessa trajetória. Esses 38 anos estão representados aqui nos próximos capítulos de Números. Acontece que tem uma situação em que o povo passa pelo povo de Edom, o reino de Edom. Os edomitas são os descendentes de Esaú, a gente já falou sobre isso. E Moisés manda mensageiros ao rei edomita pedindo para que pudesse passar por suas terras para chegar a um destino que ele tinha como o Senhor os guiando. E ele fala assim, olha, nós vamos passar, prometo que nós não vamos tomar da sua água, não vamos comer dos seus animais e vamos passar sem deixar nenhum problema ao longo do nosso caminho. Agora eu quero que vocês imaginem essa situação. Eles eram um povo numeroso. Eles eram um povo famoso de serem protegidos pelo Senhor, que tinham já vencido os amalequitas, que prodígios tinham acontecido. Os outros povos da região temiam Israel, temiam, não queriam eles por perto. Primeiro que sabiam como eles eram favorecidos, segundo que eles eram um povo numeroso. Então eles pensavam, se eles passam por aqui e decidem ficar, como é que vai ser? Eu imagino isso, assim, quando eles falam sobre isso. Sei que o rei edomita diz, não queremos que vocês passem por nossas terras, de jeito nenhum. Aí Moisés fala de volta, manda uma nova mensagem. Mas e se a gente passar então por essa estrada real, que é uma estrada que ficava longe das terras? A gente vai por essa estrada e a gente promete que não vai pegar água, não vai pegar animal, e qualquer problema que a gente tem, a gente vai pagar recompensando aquilo que a gente causou problemas. Ele fala, não, de jeito nenhum. Então, aqui Moisés se vê numa situação muito difícil,
porque ele vai ter que contornar as terras edomitas, e isso era um caminho muito longo. E quando eles começam a fazer esse contorno, o povo começa a murmurar. Não acredito que nós estamos indo para o deserto de novo, sem água, comendo essa comida que a gente não aguenta mais, que é esse maná, desprotegidos, e de novo eles começam a murmurar. E foi realmente muito difícil para o povo e para Moisés viver essa situação. E como essa murmuração, o Senhor, ouvindo tudo, não deixou barato, diz as Escrituras que eles tinham serpentes ardentes que os mordiam. Em Números 21, versículos do 4 ao 9, fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e verá que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Esse evento, esse pedido do Senhor para que Moisés então construa essa serpente de metal onde eles olhavam, é muito conhecido nas Escrituras, a gente vê ele citado muitas vezes nos discursos. E quando o povo israelita passou por essa situação, eles mesmos pedem para que Moisés interceda por eles. E diz, por favor, faz alguma coisa, nós estamos perdendo os nossos filhos, nossa família aqui nesse deserto com essas serpentes voadoras. Então o Senhor dá essa instrução. Era um ato simples. Tudo o que eles precisavam fazer era contemplar a serpente, olhar para a serpente. Observa que para a pessoa ficar recuperada da picada venenosa, era olhar para a serpente de metal que Moisés fizera e levantara diante do povo. E só isso que sabemos a respeito desse acontecimento. Nefe, mais tarde, relatou que, embora Deus houvesse preparado a serpente na haste como um meio de as pessoas serem curadas, muitas se recusaram a fazer o uso da dádiva oferecida. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Porque era algo simples a se fazer. Eu fico imaginando que o povo dizia assim, será que só olhar para uma serpente de bronze vai fazer eu me curar? Não acredito. Eles nem sequer tentavam fazer isso. Não se dignavam a fazer isso, porque se sentiam muito superiores a fazer uma coisa tão básica assim. Duvidaram de Moisés, duvidaram também do Senhor, porque ele era um profeta do Senhor. O presidente Nelson, falando sobre isso, na Liahona de 2023, ele vai dizer assim: eu suplico a vocês que se acheguem a ele, para que ele possa curá-los. Ele vai curá-los do pecado à medida que se arrependerem. Ele vai curá-los da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo. Mais uma vez, essa tragédia que tem como simbolismo a serpente vai nos lembrar de como temos que colocar a fé no lugar do medo, no lugar da dúvida agora da serpente. Aqui o que matou o povo era a dúvida. Tinha jeito, eles duvidaram, não era nem o medo, era a dúvida. Eles não queriam fazer aquilo que parecia simples demais. Mas não podemos simplesmente ouvir isso e não pensar o que estou aprendendo com isso. Como que é a minha vida? Que tipo de serpente o Senhor tem levantado para que eu contemple? Nós temos o exemplo de Cristo. Cristo é o simbolismo da serpente. Quando ele fala levanta, da mesma forma ele está pregado numa cruz e a serpente também pregada numa haste, eu fico imaginando que o povo passava por aquele caminho e era picado e eles tinham que olhar e já se curavam. Que nós não estamos olhando. Por que não estamos olhando? Porque, veja, eles tinham que contemplar. E contemplar a serpente era um pouquinho mais do que simplesmente olhar. Era realmente dar a atenção. Eu gosto sempre de dizer aos meus alunos, vocês têm dado diariamente a atenção ao Senhor? A uma experiência espiritual diária? Já falamos sobre isso no vídeo passados. Para mim isso é contemplar a serpente.
é deixar, como o presidente Nelson falou aqui, que ele nos cure à medida que nos arrependemos. Se tivermos esse ato de voltarmos a olhar para Cristo. Mais uma vez, a resposta era Cristo. Ao longo da jornada de Israel, desses 38 anos que eles vagavam pelo deserto, e uma coisa interessante a pensar aqui, eu sempre lembro do tabernáculo, que eles tinham que montar e desmontar o tabernáculo, lembrando que a Arca da Aliança, por si só, já pesava mais de 100 quilos, e deveriam ser carregados nas costas dos levitas. 2 de cada lado. Eram 4 homens carregando 100 quilos. Era um fardo grande, uma caminhada grande, num sol estorricante de um deserto. Eles fazem algumas paradas, no entanto, eles ficam anos em algumas paradas. E talvez nessa nossa narração agora, nessa terceira parte da terceira tragédia dos hebreus, eles devem ter ficado durante muito tempo. Depois que eles saem do território edomita e contornam pelo Mar Vermelho, contornam os territórios edomitas, eles passam pelo território dos amorreus. E mais uma vez Moisés pede ao rei amorreu para que pudesse passar por suas terras e é negado. Diante disso, Moisés é instruído pelo Senhor a ir em batalha, porque o Senhor diz, vocês vão vencê-los. E realmente eles exterminam praticamente todos os amorreus e tomam suas cidades, mais de uma cidade inclusive. E quando o rei moabita e o rei midianita ficam sabendo disso, lembrando que Moabe era um descendente da filha de Ló. Lembra-se de Abrão e Ló, seu sobrinho? Lembra quando foi destruída a cidade e Ló foge com suas filhas e sua mulher morre? Conta as escrituras que as filhas, temendo não ter posteridade, dormem com seu pai e cada uma tem um filho. E da filha mais velha vai vir a descendência de Moabe. É interessante aqui a história porque eles não tinham esse conhecimento que o povo de Israel tinha. Eles não tinham esse reconhecimento do povo de Israel, não conhecia essa história. E os midianitas, Midian, eram um dos filhos de Abraão com Quetura. Então eram 2 povos meio ligados ao convênio também, mas que tinham Israel por inimigos, porque eles ficaram, também imagine, 400 anos no Egito. Eles não conheciam esse povo, na verdade. Eles eram novos para eles. Não conviveram com eles, não conheceram de fato a sua história e não tinha nenhuma ligação. Realmente os temiam e não os queriam por perto. Então, quando esses 2 reis poderosos, amorreus, foram derrotados, os reis de Midian e de Moabe, principalmente Balaque, que era um rei moabita, tenta buscar um poder que pudesse os livrar. Ele não buscou tal poder junto a seu próprio Deus, Baal, que provara ser ineficiente contra Israel no conflito com os amorreus. Em vez disso, decidiu usar o próprio Deus dos israelitas, cuja força se havia manifestado poderosamente contra eles. E para isso, ele enviou uma comitiva, levando presentes a Balaão. Diz que Balaão era de Petor, um célebre adivinho de alta Mesopotâmia, que aparentemente possuía a reputação por abençoar ou amaldiçoar com grande eficiência. No capítulo 22, no versículo 2, Balaque vai fazer a proposta para Balaão. O que ele pensou? Nós vamos usar um poder do mesmo nível. Vamos pedir para que alguém que conheça esse Deus os amaldiçoe. Balaão, ele era um midianita. Na realidade, a sua descendência e quem ele era realmente não está muito claro nas escrituras. Balaão, a segunda hipótese, é de que ele era da Alta Mesopotâmia, da terra de Arã, onde os parentes de Abraão viviam, como seu irmão Naor. E Balaão tinha esse conhecimento do Senhor e era considerado um profeta do Senhor para aquela região. E aí no versículo 2 diz assim: vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus,
Moabe tremeu muito diante daquele povo, porque era muito, eles eram numerosos. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. A primeira vez que Balaque manda os mensageiros falar com Balaão, ele diz: eu não posso fazer isso, eu não posso amaldiçoar um povo que é um povo de Deus, que o povo escolheu, o povo israelita. Então conta as escrituras que eles voltam e diz para Balaque que Balaão não aceitou fazer por preço nenhum. E manda então Balaque que os príncipes, homens da alta, moabitas, fossem falar e convencer Balaão desse feito. E ele, mais uma vez, diz: olha, nós daremos todas as riquezas que você pediu. Então Balaão responde assim: mesmo que vocês me deem uma casa cheia de ouro e prata, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer pequena ou grande coisa. Ele falou: não tem dinheiro como que possa me convencer. Mas ele fala assim: no entanto, eu vou perguntar para o Senhor o que ele realmente quer. Então, diz as escrituras que esses homens ficam lá com Balaão, e no dia seguinte, Balaão decide ir com esses homens até Balaque. E é aí então que a história vai desenrolar, quando ele cede essa pressão e vai até Balaque. Aí conta as escrituras que o Senhor instrui Balaão assim: se eles vierem te pedir que vá com eles, você vai, mas você vai falar exatamente o que eu te mandar falar. E Balaão diz que acorda de manhã e já sai ao encontro dos príncipes moabitas para ir até Balaque. E no caminho, um anjo do Senhor se posta bem à frente da jumenta. E a jumenta, vendo aquele anjo com uma espada em punho, teme por sua vida e ela se desvia para o caminho dos campos. E daí, durante esse caminho dos campos, Balaão, irritado com a jumenta, bate nela e diz: por que você está fazendo isso? Por que está fazendo? Amaldiçoa essa jumenta por ter feito isso. Então, mais uma vez, a jumenta tenta voltar para o caminho e diz que enquanto voltava para o caminho, encostando-se perto de um muro, o anjo se põe bem na frente dela, não tendo espaço por onde ela passar. Ela aperta Balaão no muro e prende o pé, e mais uma vez ele, irritado, bate na jumenta, sem entender o que estava acontecendo com a jumenta, porque que ela não parava de desviar do caminho. Então, mais uma vez, a jumenta tenta encontrar o caminho de volta que Balaão estava guiando. E nesse caminho existia uma estrada mais estreita, difícil de desviar. Então o anjo se coloca bem na frente da jumenta, onde ela não poderia ir nem para a esquerda nem para a direita. E vendo a jumenta, o anjo deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão então se acendeu e ele espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. E ela disse: o que te fiz para que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão, irado, fala: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Sabe o que é interessante nessa passagem? Que Balaão em nenhum momento espantou-se da jumenta falar. Ele estava muito chateado, ela não está cumprindo o que ele queria. Porque, na realidade, por mais que Balaão soubesse que não era vontade do Senhor que ele amaldiçoasse Israel, ele no seu coração pensava: mas e se eu amaldiçoar e ficar amigo desse rei Balaque? E se eu ganhar essas fortunas que ele está falando aí? Ele pensou essa honraria, ele quis essa honraria. Então as escrituras dizem que a jumenta fala: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que passei a ser tua até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim contigo? E Balaão então diz: não, de fato não. Então nesse momento, os olhos de Balaão se abrem e ele vê o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Então ele inclinou a cabeça e prostrou-se por terra. E aqui o Senhor vai dizer: você vai, tudo bem, mas você vai dizer aquilo que eu vou colocar na sua boca. Diz que quando ele chega, e Balaque, já achando que estava ganha causa, extremamente feliz, leva ele para cima de um monte, onde ele pudesse ver todo o povo
de Israel lá embaixo, já montado seu acampamento. Eu fico imaginando essa cena, assim. Diz que ele vinha, assim, vinha até o final onde o povo estava estabelecido. Ele fala, ó, daqui eu quero que você fala a maldição para eles. E ele fala assim, eu quero que você edifique 7 altares, que eles montaram 7 altares, e vai matar cabritos, bois, e cada altar vai ter o seu sacrifício. E depois do sacrifício você vai dizer a maldição. E Balaão faz isso. Balaão edifica os altares. E na hora de proferir a maldição, em vez de proferir uma maldição, ele fala uma bênção. Que diz que Balaque fica extremamente irado. Fala, como assim? Você veio aqui para amaldiçoar e fala essa bênção? Ele fala assim, mas o Senhor me colocou as palavras na boca, eu não posso desfazer o que o Senhor está dizendo. E na bênção dizia que Jacó seria inumerável, que aquilo ali era pouco para o que Jacó, como bênção, Israel se tornaria. Então, não deu certo. Aí, Balaque tem uma ideia. Então, vamos mudar de lugar. Vem aqui, ó. Nesse outro lugar aqui, nessa visão, tem só uma parte do povo. Vamos proferir uma maldição aqui dessa parte aqui, que não é o povo inteiro. E diz que, mais uma vez, edificam 7 altares, fazem sacrifícios para o Senhor ali. E, mais uma vez, Balaão tenta dizer uma maldição. E tudo que sai da boca dele é uma bênção. E diz que na terceira vez em que isso tudo acontece, e isso eu gostaria que a gente pudesse ver aqui, Balaão vai proferir a bênção de profecia. No capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas agora não. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui Balaão teve uma visão do Salvador. Eu não consigo lembrar de nenhum outro momento em que essa visão é feita. Além de Moisés, que Moisés foi uma predição de que nasceria um libertador. Aqui era um segundo libertador, um rei, alguém que seria poderoso. E Balaão faz essa predição para Balaque nesse momento. Então, ele simplesmente desiste de amaldiçoar Israel. No entanto, essa honraria cresce no coração de Balaão. E a gente vai ver nas escrituras, lá nos capítulos 30, 31, que assim como os moabitas são destruídos nesse momento das escrituras, Balaão também morre com eles, porque Balaão conspira com os moabitas. Eles falam assim, olha, eu não consigo amaldiçoar Israel. Acontece que se você conseguir corrompê-los, eles vão perder as bênçãos. Eles não vão ter essas bênçãos, porque eles só terão as bênçãos se forem obedientes ao Senhor. Então aqui os filhos de Israel vão ser corrompidos. Diz que eles começam a adorar os deuses de Baal e se encantam pelas filhas moabitas e se misturam com elas. E ali a coisa vai ficar feia. Desse modo, Balaão se tornou o símbolo daquele que usa seus dons e chamados a fim de obter lucro e corromper o povo do Senhor. Mais uma vez, uma tragédia que não permite que o povo seja completamente abençoado. Eles já estavam em desgraça, não podendo herdar a terra, como era previsto. Muitos deles ainda não haviam morrido e vão morrer nessas batalhas e nessa situação de quebra de mandamento com essas filhas moabitas. Logo após esse evento, dessa última tragédia, nós vamos ver no decorrer da história e no finalzinho do livro de Números que Moisés vai preparar Josué para assumir o comando. Moisés não vai ser permitido entrar na terra de Canaã e Josué vai representá-lo. Moisés ele perde o direito de entrar na terra num incidente que acontece também em Números ali, quando o Senhor pede para que ele novamente bata numa rocha para que dela saia água. Mas ele não faz exatamente como o Senhor disse a ele, e o Senhor diz que tanto ele quanto Arão vão perder o direito de entrar na terra prometida. Isso não significa que Moisés perdeu a sua liderança ou todos os direitos por ele conquistado.
Inclusive, as escrituras contam que Moisés, ele não morre, ele na verdade, ele some para o povo e a gente acredita que ele é transladado. E ele vai aparecer como ser transladado a Jesus Cristo, no seu momento final, feita a expiação. Ele é um dos personagens que vai orientar Jesus Cristo. E com certeza não perdeu toda a sua autoridade e todo o seu serviço ao Senhor. No entanto, ele vai escolher e vai ungir para que seja um guia para o novo povo e que vai entrar com o povo na terra prometida, Josué. Josué tem um nome característico dado por Moisés que vai lembrar o Salvador. O nome de Josué significa Jeová salva. Ele carrega esse nome, esse simbolismo quando ele deixa com que o povo entre na terra às mãos de Josué. E ele vai ser um líder extraordinário. Ele é impecável. Na realidade, todas as experiências que ele viveu com Moisés ao longo dessa jornada de 40 anos no deserto, estando com ele no Monte Sinai, na montagem do tabernáculo, quando ele foi um espia da terra de Canaã, ele viu a terra, ele sabia que a terra seria deles, ele tinha esse desejo, e ele foi um exemplo fiel. Ele é um contraposto das tragédias que a gente estudou aqui, do gafanhoto, da serpente e da jumenta. Ele é o contraponto da pessoa que é fiel, daquele que realmente representa o Salvador quando nos salva. Gostaria de convidá-los a conhecer mais Josué a partir dos nossos estudos aqui. Nós vamos falar sobre ele no próximo livro, Deuteronômio, com certeza. Vamos conhecer mais esse personagem de Josué e que a gente possa ter nele um foco de fidelidade, um exemplo a ser seguido. O Salvador nos conhece e ele nos quer de volta. Isso eu não tenho dúvida. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero vocês na próxima aula. Estou ansiosa para aprender junto com vocês sobre o livro de Deuteronômio e terminar aqui essa parte dos livros de Moisés, para que a gente possa avançar então agora na terra de Canaã e tudo o que vai acontecer a partir dali. Amo essas histórias. E se você tem gostado e está gostando de seguir essas aulas, lembra de compartilhar com seus amigos. Se isso tem te inspirado, compartilhe com seus amigos. E até a próxima aula.